Bom dia, boa tarde. O meu nome é Alice Maria Trois e hoje eu vou analisar a etiqueta de identificação do lote 16 SC023 da cultivar de soja NS6 209RR, produzida pela Sementes Copéria na safra de 2015 e 2016. Eu vou me colocar numa situação hipotética de responsável técnico e explicar, com base na Lei 10.711 de 2003, que dispõe o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, quais medidas eu, como RT, tomaria desde a instalação ao campo até a embalagem, e explicar como essas medidas afetariam na germinação, no vigor, no desenvolvimento dessas sementes. A Lei 10.711 de 2003 criou o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e é regulamentada pelo Decreto 5.153 de 2004 e operacionalizada pelo RENASCEM, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas do MAPA. Diferente do grão, que é uma commodity sem a estabilidade técnica exigida, a semente é um insumo biológico certificado, com uma identidade genética, sanidade e qualidades exigidas garantidas por lei. Como RT, as minhas primeiras ações seriam habilitar esse campo no RENASCEM antes mesmo da semeadura, assumir a anotação de responsabilidade técnica por esse campo, o ART, garantir a origem genética dessa semente. A nossa semente desse lote é um tipo S1, que indica que a semente foi originada por uma outra semente básica ou de genética idônea, com uma rastreabilidade completa. Essa exigência de origem só se dá para sementes e não para uma produção comum de grãos. Já para a condução do campo já implantado, será realizado o hogging, que é a eliminação de plantas atípicas, que são plantas fora do padrão varietal, doentes ou de outras cultivares. Essa é uma prática obrigatória para manter a pureza genética exigida pela certificação. O campo também vai passar por inspeções periódicas do órgão certificador em estágios-chave do desenvolvimento, como, por exemplo, a fase vegetativa, a fase de floração e pré-colheita, que é algo que não ocorre em campos de cultivo de grãos. Já para o manejo fitossanitário, o foco será na qualidade da semente, no controle de percevejos que causam retenção foliar, manchas e enrugamento do tegumento, o que acaba reduzindo a germinação e o vigor. Durante esse desenvolvimento vegetativo, também será necessário controlar doenças fúngicas de final de ciclo, como, por exemplo, o Coletótricum e a Phomopsis, que são transmitidas pela própria semente. Por isso, a sanidade da semente, desde o início, tem que ser assegurada. E o planejamento da época de semeadura será feito para que a maturação e a colheita ocorram em uma janela de baixo risco de chuva, de umidade, já que a chuva na maturação fisiológica causa o chamado wetting, que é uma deterioração por umidade, que acaba reduzindo o vigor, a germinação, mesmo sem sintomas visíveis desse dano por umidade. Todas essas decisões ao longo do manejo, do desenvolvimento da planta, visam preservar a integridade do eixo embrionário e das reservas do cotilédone, que são a base física da germinação e do vigor. Para os processos de colheita, secagem e beneficiamento, foi definido um ponto de colheita com um teor de água da semente entre 13% e 15%. Também é necessário evitar uma colheita antecipada, que acaba gerando imaturidade fisiológica na semente e baixo vigor, e também evitar uma colheita tardia, que expõe a semente às intempéries. No processo de colheita, também é necessário regular a colheitadora a fim de minimizar ao máximo os danos mecânicos, como, por exemplo, rachaduras no tegumento e danos no eixo embrionário, que são uma das principais causas de perda do vigor da soja. O processo de secagem deve ser controlado com uma temperatura do ar compatível com as sementes e mais baixo do que o utilizado para o grão. Isso evita o dano térmico ao embrião, que acaba reduzindo a germinação e acelera a perda de vigor durante o armazenamento. Na seleção da área de implantação, eu escolhi uma área que não teve o cultivo da mesma cultura ou de cultivares diferentes nas safras anteriores, a fim de diminuir a incidência de plantas invasoras que podem causar a mistura varietal. Apesar da soja ser uma espécie autógama que tem uma baixa taxa de fecundação cruzada, eu adotei uma distância de isolamento dentre os talhões a fim de evitar a mistura mecânica.
Além disso, também se deve realizar a limpeza entre as máquinas, implementos e beneficiadora entre os lotes, como a semeadora, a colhedora e a própria beneficiadora. Todas essas medidas são para garantir a pureza varietal e física, que é um pré-requisito para que os testes de germinação e vigor reflitam o verdadeiro potencial do lote. Além disso, a mistura varietal compromete a uniformidade de emergência das sementes. Já para o beneficiamento, será realizado uma limpeza das sementes, removendo as impurezas, sementes verdes, quebradas, ardidas ou deformadas. E também será classificado por uma peneira. A nossa etiqueta do nosso lote mostra que é 6,5, e isso indica uma padronização de tamanho, que é importante para a uniformidade de emergência e para o bom desempenho das semeadoras de precisão. O resultado de todo esse cuidado aparece na própria etiqueta, que tem uma germinação mínima de 80% e uma pureza mínima de 99%, que são valores que só se atinge com um controle muito rigoroso durante essas fases. Após o beneficiamento, serão enviadas amostras oficiais para o laboratório credenciado, onde serão feitas as análises exigidas por lei, que serão a germinação, a pureza física, o peso de 1.000 sementes e a sanidade. A nossa etiqueta mostra um peso de 1.000 sementes de 192 gramas. E, por fim, a rotulagem seguirá as exigências obrigatórias do Renasem, que terá a cultivar a categoria, a safra, o lote, a peneira, a germinação mínima, a pureza mínima e o peso dessas sementes. Essa exigência é essa exigência legal da rotulação que garante ao agricultor comprar uma semente de qualidade certificada e comprovável, e não apenas um selo selecionado. E para finalizar, vou falar sobre o selo de vigor presente na nossa embalagem. É importante diferenciar a germinação do vigor. A germinação mede a capacidade da semente de originar uma planta normal em condições ideais de laboratório. Já o vigor mede o desempenho da semente em condições de estresse, como o frio, o déficit hídrico, o solo compactado, e também mede a velocidade e uniformidade de emergência em campo. Vigor não é obrigatório por lei, mas está cada vez mais sendo valorizado comercialmente. Os benefícios agronômicos de aderir a um programa de valorização de vigor incluem uma maior uniformidade e uma velocidade de emergência, um melhor desempenho em semeaduras antecipadas ou em condições ambientais adversas e plântulas mais vigorosas, com maior tolerância a estresses iniciais, o que acaba refletindo em um estande inicial mais uniforme. Os benefícios econômicos dessa aderência incluem a diferenciação do produto, com uma possibilidade de agregar valor e obter preço-prêmio no lote certificado, também uma redução de riscos de replantio para o agricultor, o que acaba fortalecendo uma fidelização da marca dele, e uma vantagem competitiva também para a empresa produtora frente a lotes sem essa informação adicional. No entanto, existem também alguns desafios importantes para que o vigor se torne um critério amplo de comercialização. Não existe ainda um método único e padronizado de teste de vigor. Existem vários, como o envelhecimento acelerado, o teste de frio, a condutividade elétrica e o teste tetrazóleo, o que acaba dificultando a comparação entre as empresas e lotes por não ter essa padronização. O vigor ainda também não é exigido por lei. Apenas a germinação e a pureza são obrigatórias na rotulagem das sementes, o que acaba tornando a adesão do selo uma iniciativa voluntária e mercadológica. Além disso, também é preciso uma correlação maior entre os resultados de laboratório e o desempenho real a campo em diferentes ambientes. E existe ainda uma baixa familiaridade entre as partes dos produtores rurais com esse conceito, o que acaba exigindo um trabalho de extensão e uma comunicação técnica para com esses produtores. Em resumo, como responsável técnica desse campo, as escolhas foram feitas desde a área de semente origem, passando pelo isolamento, pelo holding, pelo manejo fitossanitário, a colheita, as secagens controladas, até a análise laboratorial e a rotulagem. Cada etapa foi pensada na proteção da germinação, vigor, longevidade e no desenvolvimento dessas plantas. Além disso, o selo de vigor agrega valor técnico e comercial ao lote, mesmo tendo desafios de padronização a serem superados. Muito obrigada pela atenção.